Bem-vindos a mais um episódio do Gente de Expressão, o podcast do Grupo Mais Expressão aqui no canal do YouTube. Hoje estamos recebendo o deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança. Bem-vindo. Obrigado. Obrigada a você pela presença. Antes de começar esse papo, que vai ser muito interessante, eu gostaria de agradecer aos nossos patrocinadores, começando pela Endafire, que oferece soluções de segurança contra incêndios, tem quase 30 anos de tradição, já fez mais de 18 mil treinamentos, tem mais de 12 mil clientes atendidos e vocês podem pedir mais informações, buscar outras informações no site deles, endafire.com.br. Gostaria também de agradecer a Alpes Fundações, que tem as melhores soluções para a sua obra, com execução eficiente em espaços pequenos, terrenos inclinados, em períodos chuvosos. Vocês podem buscar mais informações sobre eles no site grupoalpes.com.br. E agradecer também a Rio Investidora e Construtora, que tem um videozinho para apresentar para vocês, o Estúdio Linen. Confiram só. Bom, então vamos lá. Felipe, novamente, muito obrigada por estar aqui com a gente, pela oportunidade de trocar uma ideia aqui sobre o seu trabalho e o impacto que ele traz para Indaiatuba. Bem-vindo. Obrigado, Ana Paula. Muito obrigado e estou muito feliz de estar de volta aqui. É isso. Conta esse de volta para a gente. Vamos dar um contexto para os nossos espectadores de qual é a sua relação com Indaiatuba, quando, em que momento da vida você já esteve por aqui. Conta para a gente esse seu histórico com a cidade. Olha, eu sempre passo pela região. Minha mãe tem casa aqui na Uvécia, né? Então ela vem praticamente toda semana. E eu andava de moto muito aqui nos anos 80. Nos anos 90 eu morei fora, mas nos anos 80, final dos anos 80, andava muito de moto nessa região. Tenho fazenda do meu avô em Itupeva, que é pertinho daqui. Claro, vizinho, né? Então, participei de competições aqui da Honda, quando tinha na pista da Honda. Também tinha uma pista, acho que era do Rogério Nogueira, né? Que tinha uma pista de treino aqui perto, na Santos Dumont antiga, né? Estou falando aí, acho que você não era nascida na época. Mas ele tinha uma pista muito legal de treino ali na Santos Dumont, antes da duplicação. E muita gente treinava lá. Então, assim, eu conheço bem a região, né? Eu estou vendo a evolução da cidade, eu acho maravilhoso o que está acontecendo. A cidade está ficando rica, pujante, segura. Isso. Então, e meu padrasto também tem alguma coisa a ver com a segurança dessa cidade, que ele ajudou esse projeto lá atrás. Acho que faz uns 20 ou 30 anos atrás ele ajudou a trazer gente que fazia projetos de segurança, ele trouxe para a cidade, ajudava os prefeitos. Então, tem um envolvimento aí bem histórico. Legal. E é assim, esse histórico, né? Eu já vou até puxar um assunto que eu acho muito relevante e eu vejo isso no seu trabalho como uma atitude exemplar, que é essa coisa do planejamento, né? Você tem o Plano Brasil. É isso. E às vezes a gente pega a cidade numa situação que tem que dar soluções, né? Providenciar correções. E eu queria que você falasse um pouquinho disso, de como essa importância que eu vejo que você dá, né, para o planejamento faz diferença a nível Brasil ou a nível Indaiatuba, né? Enfim, mas no desenvolvimento programado de uma cidade, né? É isso mesmo. Olha, todos os projetos que eu tenho no nível federal, todos eles requerem mais de uma eleição para darem certo. E é por isso que durante um período eleitoral, poucos os deputados e senadores que abraçam, porque eles sabem, mas qual é o ganho eleitoral disso que eu vou ter? Vocês não vai ter ganho eleitoral, mas o país vai ganhar, a sociedade vai ganhar, certamente se a gente começar. Então, é por isso que muitos dos meus projetos que vêm para fazer grandes mudanças, eles ficam ali marginais dos temas que ocupam o ruído aí das redes sociais, da mídia, do plano do governo. Então, a gente, se não começar a ver essas mudanças, de fato, como causa e criar um movimento de causa, além do movimento de personalidades, que já existe. Né? Movimento de personalidades, esse existe em abundância. Agora, o movimento de causa
está muito pequeno, está muito pouco. Existe, mas está muito tímido. E são causas um pouco mais, diria que vinculadas à segurança, combate à corrupção. Então, muitos dessas resolução dessa questão de segurança e corrupção tem a ver com a estrutura do sistema. É o sistema que causa muitas dessas falências. Então, eu trabalho nessas causas, né, que são muito... Agora, eu conto com parceiros locais em Indaiatuba, né, como, por exemplo, o Danilo Barnabé, que é um excelente vereador, né, está com essa bandeira de contra a corrupção, de fato, trabalhar para criar estruturas melhores para as cidades, olhando além do ciclo eleitoral. Então, a gente conta com vários apoiadores nesse sentido, e o Danilo tem se sobressaído incrivelmente nesse aspecto. Então, com confiança total na dotação dele para dizer para mim o que eu preciso olhar aqui na região. Como eu não sou da região, mas eu passo aqui de vez em quando, primeiro eu tenho interesse. Sim. Né? Mas segundo, eu não tenho o conhecimento necessário para a gente fazer aquela dotação específica. Então, um vereador de qualidade como Danilo é fundamental. Com certeza, é a ponte, né? O que faz o link, que leva exatamente. Um pouco da realidade, do pé no chão, né? Local, para vocês em Brasília, né? É isso. Se eu não me engano, ele já, intermediando, né, essas conversas, já conseguiu trazer uns investimentos na ordem de 900 milhões de reais. 900 mil reais. Desculpa, gente, de 900 mil reais para Indaiatuba, né? Sim. Então, para a saúde, para assistência social, né? Faz muita diferença. Faz. Né? E acho que mais do que isso, acho que ele tem um combate aí de trazer transparência e combate à corrupção, que eu acho importante também. Porque isso dá uma freada na questão que a gente precisa, isso toda a administração pública. Qual é a função do vereador? É fiscalizar. Então, tá exercendo sua função. Qual é a função do deputado estadual e federal? É fiscalizar. Então, trazer mais transparência, ter projetos que tragam mais transparência, dificultem, talvez, um pouquinho a vida de um prefeito, é importante, porque, às vezes, tem simbiose aí entre prefeito e empresariado, que, às vezes, não está muito bem exposto. Sim. Então, tudo isso é importante. Você tem que ter a vereança, tem que fazer essa cobrança. No minuto que a vereança deixa de fazer essa cobrança e passa a fazer parte do jogo, aí pronto, aí acabou. Aí é certamente que a cidade vai começar a deteriorar, o dinheiro não chega na ponta, o benefício que viria não está atendendo a população que de fato necessita. Então é isso, a gente precisa ter muito mais rigor aqui na cobrança, mas eu acredito muito no Brasil nesse sentido por causa das redes sociais, por causa dessa interação direta das personalidades políticas com o eleitor. Está acontecendo. Então, essa cobrança existe. Acontecendo de uma forma mais produtiva, né? Porque é mais rápido, né? Quero dizer, produtiva nesse sentido. As redes sociais, você usa bastante, né? Aproveita, eu não teria sido eleito se não fosse rede social. É muito bom, né? E essa agilidade, na verdade, né? A palavra que eu estava procurando era essa. Agilidade nessa resposta, né? Que vocês podem dar às solicitações mais locais, né? Seja dos vereadores ou da população, enfim. Então... Sim, tem aí temas que a gente precisa trazer à tona, que muitos dos eleitores, eles estão engajados na novela que acontece em Brasília. Né? E, de fato, aqui os eleitores de São Paulo, sobretudo, eles, por terem mais afluência e terem mais capacidade de compreensão, uma classe média dominante que é do estado de São Paulo, eles estão muito ligados à novela de Brasília. Agora, muito dessa novela de Brasília precisa também de defensoria aqui no estado. Ou seja, em outras palavras, nós precisamos de mais representantes de São Paulo defendendo São Paulo em Brasília. Nós temos uma subrepresentação lá, que é estrutural, que precisamos combater. E, para piorar essa subrepresentação, nem todos os deputados, nem todos os senadores, nem todos os governadores que são eleitos por São Paulo defendem São Paulo. Isso que eu digo que me frustra até um pouquinho como eleitor, como brasileiro, porque São Paulo sempre representou a coisa certa, fazer a coisa certa no momento certo, fez levantes populares inacreditáveis nos últimos anos. Se olhar para trás, São Paulo sempre teve na defensoria da cidadania brasileira, do país como sendo um país íntegro, sem corrupção, sem ditadura.
E toda vez que São Paulo ficou tímida nessa função, o país deteriora para corrupção, deteriora para narcotráfico, deteriora para toda essa evasão até de empresários, pequenos e médios empresários que saem da região, vão para outros países porque não podem mais empreender. Então, eles olham para São Paulo como sendo o grande defensor. E se São Paulo não está fazendo essa função, está elegendo gente que não defende São Paulo, fica só pagando imposto, e aceitando os planos de Brasília sem dizer nada, aí a gente vê que a coisa começa a desandar rapidamente. Sim, a gente tem visto alguns pré-candidatos também que nem são de São Paulo, né? Mas, não sei, por que você acha que isso está... Por que São Paulo está dando esse espaço? O que está acontecendo, né? Para São Paulo deixar de ter essa posição que era tão firme, tão... Era firme. Né? É isso mesmo. O que será que... Eu acho que a mídia como um todo, ela está muito mais abrangente. Então, veja bem, na minha época, quando eu era adolescente, nossos canais de mídia era jornal impresso. Né? Não tinha sequer, talvez, o rádio e o jornal impresso. Isso foi até dos anos 80, e até antes dos anos 80, mas da minha vida dos anos 80 até agora, recente, até os últimos 10 anos. Então, até 2014, 15. Aí as redes sociais começaram a crescer. E aí a opinião pública começou a olhar a rede social como sendo o direcionador de opinião pública. E a opinião pública está muito vinculada ao que está acontecendo em Brasília. E a novela por lá e os heróis nacionais. Então, é muito fácil desses heróis nacionais, entre aspas, né, virem para São Paulo e vai ter gente que apoia eles. Porque eles estão vendo o que eles estão fazendo em Brasília. Agora, e os representantes de fato que vão prezar pelo que é de São Paulo? É isso que é importante. Sim. Né? Temos muita arrecadação aqui em São Paulo. Nós pagamos praticamente 40% de tudo lá de Brasília. Nós não recebemos nada de volta de Brasília. Então, São Paulo, no mínimo, precisava estar falando assim, para que serve Brasília? Para que eu preciso de Brasília? Se com os meus recursos eu financio Brasília e os outros estados para onde Brasília desvia dinheiro. Então, eu acho que o paulista, os representantes de São Paulo, de fato, precisam começar a representar esse território que é espetacular e precisa de defensoria, porque se libertando São Paulo do grupo criminoso de Brasília, você liberta o Brasil. Tá? Se São Paulo se levantar e, de fato, ter mais rigor naquilo que é dele, você liberta o Brasil. Então, é uma função também de soberania nacional que a gente precisa exercer aqui. Acho que o paulista ainda não está muito sintonizado. Eu falo isso com muito peso. Eu tenho uma referência pessoal, que é o meu avô, que é aqui de São Paulo, família tradicional de São Paulo, e com 22 anos de idade, era a ditadura Vargas, ele se levantou contra a ditadura Vargas, sem ser militar. Ele foi até o fronte, doou o seu carro para o coronel que estava lá, levou seus colegas de faculdade que também não tinham formação militar, mas eram todos de São Paulo e queriam representar a cidadania brasileira, que era um movimento constitucionalista. Que é aquele engajamento na causa, que você estava falando. Exatamente. Né? Era na causa, não era na pessoa. Exatamente isso. Aí veja como a gente deteriorou. Cadê essa juventude que, de fato, se levanta pela causa e que vai se colocar em risco para, de fato, defender uma ideia? Veja só, se lhe colocaram contra um exército de um ditador que invadiu São Paulo, né? Então, e criou várias mortes também, milhares de mortes foram acarretadas nesse confronto. Então, assim, ele tem várias histórias que ele me contou, depois eu posso entrar em detalhes num segundo programa. Quando você convidar de novo, a gente fala. Mas eu acho que, olha, eu sinto falta dessa identidade paulista, né, voltar à tona. Isso é importantíssimo para São Paulo e para o Brasil nesse momento. Eu não sei se por São Paulo também ter uma capital que é tão cosmopolita, acaba perdendo um pouco a identidade. Né? A gente até vê o pessoal militando por algumas causas, talvez as pequenas causas, ou não tão pequenas, não quero entrar nesse mérito, mas assim, o papel, a maturidade que o paulista poderia ter, né, de liderar um comportamento né, exemplar, enfim... Tá se perdendo mesmo, né? Lembra do movimento pela Lava Jato? Né? Foi um movimento gigantesco, brutal. E São Paulo que liderou esse movimento. Sim, teve lá o início do movimento, foi lá em Curitiba, né? Para fazer essa depuração, esse combate à corrupção. Mas quem, de fato, pegou a bandeira e levou isso para o nível nacional foi São Paulo, sem precisar sair de São Paulo. Né? Só do volume de manifestação que tinha aqui, já tornou o tema relevante.
Sim. E estimulou os outros estados a fazer a mesma coisa. São Paulo pode resgatar, né, sem ser humilde, falar, não, acho que eu não tenho tanta importância, né? Resgatar essa importância que tem em relação a esse posicionamento, né? As ideias, a força que tem junto aos outros, né? Inclusive, Luiz Felipe, essa comparação mais São Paulo, menos Brasília, gosto muito desse assunto, né? Desse discurso que você traz. Eu queria saber um pouco mais sobre o que quando a gente fala... Até que a gente está aqui, né, falando para o pessoal de Indaiatuba, mas você fala isso para outros públicos, né? O que você... Quer dizer, quando você diz mais São Paulo, menos Brasília, também assim, sem colocar... Porque a gente tem outros estados importantes, né? Mas me explica um pouco mais, assim, né? Para a gente aqui, para nossa audiência, o que está por trás disso, dessa frase, né? Mais São Paulo, menos Brasília. Sim. Bom, tem duas coisas importantes, duas fases. A primeira é defender São Paulo do grupo criminoso de Brasília. E eu lá em Brasília, eu posso afirmar em alto e bom tom, todas as instituições são corruptas. Todas as instituições têm desvio, todas as instituições estão falidas e não representam a sociedade brasileira. Então, não tem cabimento São Paulo, que é o maior contribuidor de orçamento de Brasília, continuar sustentando isso. Se São Paulo entendesse isso, nós teríamos uma mudança muito rápida lá no que está acontecendo em termos de corrupção, desvio, aparelhamentos e apadrinhamentos de corruptos e ditadores e narcotraficantes e terroristas mundiais. A gente estaria dando um freio nisso. Então, o primeiro momento é defender... Numa situação financeira apenas? Então, assim? tem dois momentos. Tá. O primeiro momento é financeiro. Tá? Você tira recursos, travar recursos ou começar a renegociar essa distribuição. Enfim. A gente só recebe 10% dos tributos federais de volta. E tem estado no Norte e Nordeste que recebe 300%, 400%, 500% do que contribuiu. Então, como é que fica essa paridade? Ao mesmo tempo, nós só temos 70 deputados. Nós deveríamos ter aí 110, 120 deputados. Os outros estados deveriam ter 50 deputados a menos. Então, como é que é isso? São Paulo não vai brigar por isso? Então, é isso que eu digo, que nós não temos ainda representantes à altura desse desafio. E muitos deles não querem falar sobre isso porque eles fazem o jogo de Brasília. Isso. Estão muito vinculados ao jogo de Brasília. Se você falar que Brasília é inimigo e tal, não recebe emenda parlamentar, não vai receber dotação de cargos, o teu partido vai perder uma relatoria importante ou vai perder um ministério. Então, é por isso que eu digo, cadê os deputados que de fato defendem Brasília? E eu posso afirmar, dos 70 deputados que temos, nós temos não mais do que 15 defendem São Paulo. Os outros 55 defende os interesses de Brasília, tá? Deixar isso bem claro. E o eleitor de São Paulo paulista está elegendo seu próprio inimigo. Então, é isso que a gente precisa deixar muito claro para todos agora nesse processo. Então, esse é o primeiro passo. Tem a questão tributária representativa. No segundo momento, em São Paulo fazendo isso, em logrando sucesso em renegociar isso, em rediscutir isso, que é dele, São Paulo está só negociando o que é dele. Não está dizendo, eu quero mais dinheiro. É o que o Nordeste está fazendo. Eu quero mais dinheiro que não é meu. E está conseguindo. Agora, São Paulo deveria estar falando, eu quero dinheiro que é meu. É isso que não está sendo colocado em pauta e pelas bancadas e pelo governador de estado, pelos senadores. Ninguém está, de fato, confrontando o governo federal com relação a isso. Parece que é aquele filho mais velho que já está criado, já caminha com as próprias pernas. Exatamente. Né? Não precisa da mesada do papai e da mamãe. Não precisa da mesada, não. Vem contribuir aqui. Né? Ajuda a pagar uns boletos. Vem virar aqui, pai né? também. Né? Vem pagar uns boletos mas da casa. Só com ônus, né? E não com bônus. Mas, então, esse é o primeiro momento. O segundo momento é uma revisão completa dessa questão federativa do Brasil. Porque está tudo errado. Está tudo errado. Não tá, isso deteriorou para um nível... Por isso que as instituições de Brasília não significam nada. É por isso que existe uma corrupção multibilionária, de centenas de bilhões de reais são desviados. É porque Brasília está isolada no comando do país e São Paulo, que poderia trazer, equacionar essa questão melhor, politicamente falando, não está fazendo o seu papel de cobrar. Então, a gente precisa rever esse pacto federativo, que está completamente errado, e a gente começar a ter, de fato, uma federação. Do jeito que a gente tem territórios que são usurpados, como é o caso de São Paulo, o Sul, Sudeste e Centro-Oeste são usurpados de recursos.
Norte e Nordeste são os receptores, os beneficiados desse recurso. E própria Brasília é beneficiada. Então, a gente precisa rever isso aí, porque eu não acho que, se o paulista entender o que eu estou falando, eu acho que ele vai concordar que, peraí, então quer dizer que a gente poderia resolver todos os nossos problemas de saúde pública, todos os nossos problemas de saneamento, todos os nossos problemas de segurança, e a gente não resolve porque a gente não tem dinheiro aqui em São Paulo para resolver isso, ainda continuamos com problemas de base, e estamos alimentando um sistema corrupto lá de Brasília? É exatamente isso, meus caros. É isso que está em jogo. E aí, porque isso, né, ser mais São Paulo e menos Brasília, claro, a gente não seria autossuficiente, mas também, até por uma estratégia de conseguir ter mais autonomia, a gente vai acabar dependendo da colaboração, da cooperação e do entendimento do resto do país, né? Porque é um movimento que impacta. Mas em geral. termos populacionais, é isso que é o bacana dessa proposta, porque a população do Brasil, majoritariamente, está no Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Então, a gente libertando São Paulo, a gente liberta os outros estados que contribuem e não recebem. Que são, podemos, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Rio de Janeiro, Espírito Santo, Minas. Todos esses estados contribuem mais do que recebem de volta e, além disso, estão subrepresentados em diferentes graus. São Paulo é o que mais está subrepresentado. Tá? É o pior deles, é o que mais contribui e é o mais subrepresentado. E cadê os deputados falando disso? Cadê os senadores falando disso? Cadê o governador levantando essa bandeira? Então, a gente está sem defensoria, meus caros. E lá a gente, estou falando, é um grupo criminoso mesmo. Tá? Eles estão envolvidos em muita coisa contra o povo brasileiro, né? De desvio INSS, toda essa questão do master, todas essas questões de corrupção endêmica na saúde, também endêmica na questão de distribuição de assistencialismo, né? do Bolsa Família. Tem gente que recebe, não pode receber, que poderia receber, não está recebendo. Então, toda sorte de extorsão é esse grupinho aí de Brasília. Então, e não estão se levantando contra isso e estão pagando a conta? Então, tem coisa errada aí. E você falando, né, tô associando assim, tem a turma que faz um planejamento que vai além do mandato, né, com projetos legais, com um planejamento de coisas boas, mas a gente sabe que tem o planejamento de coisas ruins, de sistemas, de estruturas que também esse é o que mais tem. Esse é o que está ganhando. Né? O planejamento do mal está ganhando. O planejamento também atravessa mandato, atravessa gerações. Exatamente. Né? Mas também com um viés um pouco menos... É isso mesmo. Não, aliás, é engraçado como uma coisa está maquiada, né? Porque o mal nunca vem falando, eu vou fazer o mal. Né? Claro eu estou aqui para tiranizar a população. Não, o mal sempre vem falando bem. Olha, que isso aqui é para ajudar a população. Eu quero, de fato, mais democracia. Eu quero, de fato, assim, ajudar o povo carente do Brasil. Então, tudo isso é maquiagem para as maldades. Eu posso afirmar que todos os serviços públicos de Brasília têm corrupção. Então, na verdade, eu percebo da seguinte maneira, que todos os serviços públicos de Brasília são uma mera fachada de corrupção. Não são aquilo que dizem que é. Não é para dar previdência, é para dar desvio para esquemas do INSS. Não é para dar saúde, é para dar desvio de grandes esquemas da saúde. Não é para dar educação, é para padrinhamento de uma série de corporativismos aí dos professores, além do que doutrinação e também grandes empresas que mamam num orçamento multibilionário. Sim. Então, não é para dar educação. Então, veja que todos os serviços públicos, no fundo, são uma fachada para entregar algo que não é o que estão dizendo que é. Sim. E o que chega na população é medíocre, não atende, ou às vezes desvia, e você fica sem ter uma qualidade de serviço público e, de fato, ter uma cidadania que se beneficiaria desse serviço, fica ainda carente. E que progrida, né? Às vezes resolve aquele problema ali momentaneamente, mas sem nenhum progresso, né? E aí, você acha, Luiz Felipe, que nesse sentido, a administração local, né, municipal, essa atuação de vereadores como o Danilo, enfim, o pessoal que atua localmente se torna mais importante por não ter que depender, né, coisa por todos os lados lá. O prefeito, coisa, tô falando de dinheiro exatamente. Mesmo, né? O prefeito e o vereador, eles deveriam ser o elo mais importante com o eleitor. Né? O prefeito e o vereador, porque eles é que entregam todos esses serviços públicos localmente. Não é um hospital de Brasília que atende o Brasil. Ainda mais se for numa cidade paulista. E ainda mais São Paulo, que está sendo olhada como sendo inimiga. Né? Deixa só São Paulo pagar a conta e não vamos dar nada para eles. É assim que Brasília olha.
Então, como é que os vereadores de São Paulo deveriam se comportar? Como é que os prefeitos deveriam se comportar? Eles deveriam estar cobrando aquilo que é deles. Se a gente fizer aqui um estudo dos impostos federais, aliás, aqui em Indaiatuba, então nem se fala, porque os impostos federais cobrados aqui em Indaiatuba, né, impostos federais, imposto de renda, IPI, PIS, COFINS, né, todos esses impostos federais aqui em Indaiatuba, porque é uma cidade que concentra muita indústria, nossa, o que vocês arrecadam em imposto federal é monumental. É muitas vezes o teu orçamento municipal. Aí o que vem de volta, de fato, do Fundo de Participação Municipal? Eu tenho quase certeza que não é nada, ou muito pouca coisa. Então, é isso o padrão aqui em São Paulo. Cidades que pagam muito, porque muitas das cidades aqui de São Paulo são autônomas, têm indústria, têm comércio, têm serviço, cobram impostos federais e não sabem calcular quantos impostos federais foram cobrados na sua cidade e, portanto, o prefeito não sabe cobrar e nem tem essa transparência. Então, ele chega lá em Brasília, ele vai lá de mendigo e vem cobrar assim, por favor, olha, me dá aqui, eu tenho que fazer aqui uma creche, ou eu tenho que fazer aqui melhoria do parque ou das nossas vias de conexão com as vias maiores, e eu não tenho recurso para isso. Mas teria se tivesse transparência e se tivesse, de fato, gente cobrando o dinheiro de volta para São Paulo. É isso, dá para ficar mais claro, né? É isso mesmo. O que precisa. Vou fazer só um intervalo rápido aqui para agradecer aos nossos outros patrocinadores, interromper rapidamente nosso papo, que está ótimo. Mas agradecer, né, ao Haikusen Dojo, que é o único karatê Kyokushin de Indaiatuba. Tem treinamento para mente, espírito, para o corpo, para adultos e crianças. Para saber mais, acessem o Instagram deles, é o @hs.dojo_karatê com K. E agradecer também à Câmara Municipal de Indaiatuba, que tem um videozinho para mostrar para vocês. Confiram só. A Câmara de Indaiatuba acaba de criar um projeto pioneiro na formação cidadã de crianças e adolescentes. É a Escola do Legislativo, uma parceria firmada entre a Casa de Leis e a Secretaria de Estado da Educação. Tudo começou em 2017 com a criação do Parlamento Jovem, que capacitou centenas de adolescentes das escolas estaduais da nossa região. Já naquela época, o projeto deu visibilidade para iniciativas de estudantes, que simulavam sessões legislativas e puderam criar seus próprios projetos de lei. Interrompido por causa da pandemia, o Parlamento Jovem foi aprimorado e agora renasce como um dos braços da Escola do Legislativo. Desta vez, a Câmara de Indaiatuba vai fornecer videoaulas para os mais de 24 mil alunos da Coordenadoria Regional de Educação de Capivari, com foco em lições de democracia, participação popular, importância do voto, funcionamento do legislativo, entre outros temas. Além disso, os professores da rede terão acesso a um ambiente virtual com todas as aulas e materiais de apoio, que poderão ser utilizados livremente ao longo do ano letivo. Ao final de cada ano, os alunos serão capacitados para eleger seus próprios parlamentares, aproveitando o engajamento e a estrutura dos grêmios estudantis. Oi pessoal, a Câmara Municipal de Indaiatuba está muito honrada em firmar essa parceria inédita com a Secretaria de Estado da Educação para a implementação da escola no Legislativo, com nossos alunos do ensino médio. São 24 mil alunos que terão acesso a videoaulas produzidas na Câmara e que trazem noções de democracia e participação política. Para mim, é uma alegria, enquanto presidente da Câmara, participar de um projeto pioneiro em nosso estado e que tem tudo para se transformar em um modelo no Brasil. Com a Escola do Legislativo, a Câmara dá mais um passo rumo à formação cidadã de nossos jovens, os representantes políticos do futuro. Câmara de Indaiatuba, a Casa da Cidadania. Bom, voltando aqui então com o Luiz Felipe, vamos continuar nossa conversa que estava muito legal e eu queria resgatar um ponto que a gente estava conversando sobre a importância da visão de longo prazo, né? De fazer um planejamento que às vezes, ou trazer propostas que às vezes atravessam 4 anos para serem concluídas, né? Projetos que levam um tempo maior do que o mandato, mas que são tão importantes. A exemplo, vou colocar um assunto aqui que eu sei que está meio quente, do projeto de lei a respeito da Sharia, né? Sabemos que não é um problema... né? Um problema, assim, que a gente pode... que gera uma preocupação imediata, sim, mas que tem um potencial,
né? Então, gostaria que você explicasse pra gente por que te soou né? O que fez, assim, soar um alerta de que isso pode vir a ser um problema, porque, pelo menos a mim, parece que a chance é muito pequena ainda disso se tornar um problemaço, né? Mas uma pessoa com visão de longo prazo como você, talvez enxergue coisas à frente que outras pessoas como eu não conseguem. Assim, não tenho ainda essa... né? Não consigo projetar o tipo de problema que pode dar. Então, se puder explicar a princípio, né? O que te soou um alarme, que isso seria um assunto importante para ser tratado agora, e qual é, né, nessa visão de longo prazo, o impacto que esse projeto de lei pode ter. Sim, perfeito. Obrigado, Ana Paula, pela pergunta. Olha, de fato, eu acho que o longo prazo aqui é bem curto prazo, tá? Porque... Vamos, dando contexto, eu vou dar um contexto. Porque o que motivou? Respondendo, não foi uma questão religiosa. Não foi porque, eu acredito, eu estou vendo o que está acontecendo na Europa, nos Estados Unidos, então, por a minha fé, religião, eu vou fazer esse projeto. Não foi por isso. Em que pese eu tenho, obviamente, que o interesse nisso. Mas eu sou um deputado, tenho um mandato, então eu preciso exercer a lei conforme a lei é balizada. E a Constituição já baliza. Eu não posso fazer qualquer tipo de reação contra a religião. Muito pelo contrário, eu tenho que resguardar a liberdade religiosa do Brasil. E aí, no intento de resguardar a liberdade religiosa do Brasil, é que eu vi, poxa, estamos com risco aí. Não só isso, eu fui alertado por pessoas de inteligência de outros países que falaram qual é o plano desse grupo gigantesco, que chama-se Irmandade Muçulmana, que opera na Europa, opera nos Estados Unidos. São financiamentos, já gastaram mais de $1 trilhão comprando universidades, comprando mídia, comprando partidos políticos, fazendo candidaturas, fomentando imigração não natural. Lembrando, Estados Unidos, Brasil, as Américas são distantes do Oriente Médio. Sim. É mais fácil eles migrarem para a própria região do que vir para esses lados. Então, por que eles estão vindo para cá? É porque é um plano político, não é religioso. Então, por isso, é para fazer um impedimento de um plano político em curso e que já tem um mapa traçado para o Brasil. Fase 1, fase 2, fase 3. E nós estamos ainda entrando na fase 1. Estamos entrando na fase 1. O que fase 1 é essa? Estamos numa migração pequena. Tínhamos, no início desse século, 20 anos atrás, tínhamos aí menos de 100 mil muçulmanos, muitos deles tradicionais do Brasil, já tem migração de mais de 100 anos no Brasil, estão sem problema nenhum. Mas a partir de 20 anos atrás até agora, houve uma nova estratégia que a gente está vendo se desdobrar na Europa, que é essa de, eles não conseguem catequizar, né? Fazer uma catequese de uma nova religião, de uma nova ordem jurídica. Então, vamos importar através da migração. Então, menos de 100 mil, estamos hoje com 2 milhões. Foi exponencial. Né? Então, foi um crescimento em 20 anos. Então, é um crescimento brutal de uma região distante. Então, isso não é natural. Né? Se fosse da Argentina, ou da Venezuela, da Colômbia, da Bolívia, seria natural. Né? De poucos mil para centenas de milhares, a gente entende. Está próximo, é só caminhar. Mas quando você tem que pegar transporte caro e vir para cá num sistema de abrigo que não está muito certo e não tem muitas referências locais, você fica pensando, se tem alguma coisa arranjada entre ONGs locais e ONGs lá, e esse grupo financiando essa tomada política. Então, eles viram que culturalmente eles não conseguem tomar o país, mas pela imigração eles conseguem. Então, ele virou uma instrumentalização, né, da migração e da própria religião. Então, são dois artifícios aí que eles estão agindo na Europa, agindo nos Estados Unidos. O Brasil agora entrou no radar. Por que entrou no radar? Porque o Brasil está, de fato, não só não é uma questão de momento, mas é que é uma percepção que o Brasil é relevante para muitos países, né? Sobretudo na questão de agricultura e minerais. Então, eles olham, quem é que controla isso? Então, tem um intento político. Aí vem o seguinte, o que significa, então, aceitar esse tipo de novo ordenamento jurídico que vem embutido dentro de uma religião? O que vem? Vem a subversão total do nosso sistema. A gente não tem como permitir que qualquer tipo de seita religiosa do Brasil, se por acaso violar alguma lei brasileira, algum direito fundamental, ela tem que ser recriminada. Só que o jeito que eles entram, eles criam bolsões culturais
e acabam tendo apadrinhamento desses bolsões culturais e começar a ser tratado como se fosse uma entidade separada. E aí disso se torna normal, aí começa a se ter juízes e advogados que começam a defender a lei da Sharia. E só para explicar aqui para o povo que está nos escutando pela primeira vez, a lei da Sharia significa que você pode punir a sua mulher do jeito que você quiser. A tua mulher vira tua escrava, você pode executá-la, você pode cerceá-la de qualquer direito que ela tenha, porque você é o homem e ela te desonrou de alguma maneira, assim como as suas filhas e filhos. E crianças também, permite o que nós consideramos pedofilia. Então, isso tem outro entrave, que eu diria que é gravíssimo. A outra coisa, ela entra em conflito direto com todos os movimentos minoritários. Né? Se você tem uma orientação sexual de gênero que seja qualquer, você é completamente execrado na sociedade deles. E podendo sofrer violência mesmo, né? Apedrejamento, exato, tem umas coisas bem arcaicas, né? Execuções de qualquer maneira que seja. Então, você não pode permitir isso dentro de um ordenamento jurídico nosso. Então, tem um conflito natural aí. Aí você veja, qual é a arma que está dando certo para conter isso? Sabe qual é? Nenhuma. Eles estão perdendo essa guerra na Europa. Eles estão perdendo essa guerra nos Estados Unidos. E isso está para vir para o Brasil. Então, agora a gente não tem o problema, agora nós temos uma maioria absoluta e de consciência que isso é um problema. Então, vamos agora começar a ter blindagens para a gente postergar isso o máximo possível até o momento futuro. Quem sabe que isso nunca mature aqui no Brasil. Então, a gente precisa criar essa defensoria agora, porque o efeito é rápido. Não é questão assim, de 10, 20 anos, uma próxima geração. Eu estou falando de 2, 3 anos. Era aí que eu queria voltar. E vou dizer Qual mais. É o prazo? E vou dizer mais. Não é falar, mas nunca vai ter uma maioria muçulmana. Pois é. Talvez nunca tenha. Mas veja qual é o percentual que eles têm na Europa. É 10, 15%. Não é insignificante, né? Pode não ser a maioria, mas não é insignificante. E nos Estados Unidos? Também é menos que isso até, nos Estados Unidos. Mas por que já estão gerando esse problema? Nos Estados Unidos elegeram um prefeito de Nova York que é favorável à lei da Sharia. Né? Ele se posiciona favorável à lei da Sharia. Então, como é que o cara se coloca contra o próprio ordenamento jurídico do país? Então, eles não conseguiram criar os freios antes que isso viesse à tona. Agora que eles já estão lá, professando a lei da Sharia, você vai tentar fazer uma coisa retrospectiva? Não dá. Então, você vai ter que acomodar aquilo de algum jeito. Eu diria que ali também já está numa situação periclitante. Mas eles não precisam ter a maioria da população, porque eles já têm o que é a esquerda brasileira. Isso é a nova bandeira da esquerda brasileira. E a esquerda brasileira tem um apoiamento muito mais amplo do que a questão da religião. E eles vão pegar essa bandeira, como você vê, vários movimentos da esquerda estão defendendo lá a questão da Palestina, são favoráveis ao regime do Irã, e estão levantando a bandeira do regime do Irã, dos terroristas lá do Hamas e tudo mais. Isso é a esquerda brasileira, que não necessariamente tem alguma religião. No Irã, a Sharia então, é aplicada a 100%, bandeira, né? Exato. Então, você vê os países em que a Sharia é aplicada a 100%. Tem um país que a Sharia existe, mas ela é observada. Ela não é necessariamente aplicada. Existe também muita tolerância com turistas e pessoas que não são da fé. Então, por isso que estão se enriquecendo. Emirados Árabes, por exemplo, não pode querer aplicar Sharia. Pois é, a própria Arábia Saudita tem milhões de trabalhadores convidados lá. Então, você tem aí um convívio de tolerância. Né? Agora, tem outros países que não toleram nada. Afeganistão, né? Você tem Iêmen, você tem uma parte da Síria, você tem vários outros países que já tinham esse tipo de comando, agora estão combatendo como o Egito. O Egito chegou a eleger, depois do Mubarak, que foi um ditador militarista, elegeram uma irmandade muçulmana. E o que aconteceu lá? O povo se revoltou contra o líder da Irmandade Muçulmana e depois ele também. Aí voltou agora um outro líder militar lá. Enfim, eles estão numa situação... mas eles estão combatendo porque eles sabem que implementar a lei da Sharia na integralidade, isso desestabiliza a sociedade, isso não atrai o que nós consideramos o bem-estar social, a riqueza da classe média, não atrai investimento. Você vira um país paupérrimo,
liderado por uma ditadura draconiana, super forte, que tem polícia religiosa andando pelo país inteiro, executando gente. No Líbano, né? Tem totalmente arbitrariedade. Líbano, já não sei se tem tanto. Mas Síria, Líbano. Porque no Líbano tem essa polícia que fala, não, essa roupa não, no esse Irã jeito não, né? Uma coisa muito repressora, Exato. né? E embora eu acharia um código, né? De regras, enfim, eu sei que eles têm algumas orientações sobre oração, sobre herança, Sim. sobre ética, inclusive, né? Mas quando chega nesse ponto de sentença, de punição, que a gente tem um código, né? Tem o nosso código jurídico aqui para justamente dar as regras e dar os limites, como é muito conflito, né? Eu acho que quando o Estado, que é o que eles querem criar um Estado islâmico, né? Um califado mundial. E quando o Estado resolve ser moralista, aí começa a ter problema. Aí começa a ter regras de moralidade. Aí é que começa a ter o problema. Então, acharia isso. São regras de uma moralidade que simplesmente não é a nossa moralidade. É bem distinto do nosso convívio. Nós aqui, dentro da nossa realidade, nós fundados por cristianismo, né? O judaísmo teve também muita influência. São religiões tolerantes. Toleramos praticamente todas as religiões, incluso o muçulmano. Né? O que é o imprescindível é que a gente passe a se resguardar dos intolerantes. Se a gente não consegue se defender dos intolerantes, meus caros, a porta está aberta para o fim do país. Tá? E é isso mesmo, a gente precisa fechar um pouquinho essa porta. Não é muito, não. É só fechar um pouquinho para preservar o que nós temos de civilidade, o que nós temos de brasilidade, porque tudo isso vai estar em jogo e muito antes do que a gente acha que vai ser o problema. Mas não tem tanto imigrante assim. Sim, é bem provável que não tenha tanto imigrante assim. Mas né? A bandeira não será essa maioria, não dependerá dessa maioria de imigrantes. Os próprios partidos de esquerda irão levantar essa bandeira como sendo algo... Por quê? Aí você pergunta por que os partidos de esquerda vão estar fazendo isso? Porque o objetivo de um partido de esquerda, se você é de esquerda radical, sobretudo, é de destruição social. Eles querem ver guerra e conflito e desestabilização social. Eles querem ver isso. Faz parte do modelo deles. E sempre foi isso. Tudo que eles fazem é para fazer inclusão de grupos ou de temas que desestabilizam a sociedade. Eles não podem viver no status quo. Está tudo ótimo, está tudo maravilhoso. Aí não dá tempo de olhar... Eles sabem que você precisa de uma sociedade fraca, em conflito, para criar uma ditadura forte, que venha para apaziguar tudo isso. Esse é o modelo deles, é isso que eles defendem. E eu acho que mais pessoas estão vendo isso. Mais pessoas, incluso pessoas da esquerda, e estão virando uma nova, talvez consigam chegar lá nessa nova versão da esquerda mais ponderada, racional, se é que isso existe. Quando você assume que você tem que destruir a sociedade para evoluir, eu não acho que isso é uma atitude racional. Mas, enfim, isso é ideologia, faz parte da ideologia deles. Marx já colocou isso no Manifesto Comunista, eles obedecem isso à risca. Então, eles usam diferentes mecanismos para atingir esse objetivo. Então, a religião e a migração é apenas mais um mecanismo. Quem está por trás, de fato, é uma esquerda mundial, né, que vem para desestabilizar o mundo, criar conflito social para que esse poder globalista, né, ele se solidifique. E aí, no fim, vai lá e pede socorro. O governo me ajuda. Exatamente. Aí o governo, na sua total bondade, ele te abre uma exceçãozinha, né? Ou seja, uma coisa que já seria sua, ele, está aqui um direito seu que já era seu, mas você não sabia. Então, enfim, é isso aí. Esse é o jogo deles, é estabelecer esse poder central e um dos mecanismos é a desestabilização através da lei da Sharia no mundo ocidental. Quero fazer mais uma pergunta antes de encerrar. Fica à vontade, claro. Quer dizer, não queria encerrar, mas preciso, que a produção já está aqui, o chefe falou que está acabando o tempo. Mas antes que acabe, gostaria só de fazer mais uma pergunta, né? Eu acho muito legal esses projetos e essa visão de longo prazo, muito importante. Acho que o seu trabalho como deputado contribui muito quanto a isso, né? Mas para a próxima eleição, você tem uma preferência em ser pré-candidato a deputado e manter um plano, um projeto ali de continuar atuando como deputado? Sim. Ou, eventualmente, toparia aceitar um convite para ser vice-presidente, ir para o executivo? O que te
brilha mais os olhos? Tem algum plano quanto a isso, né? O que você gostaria de traçar aí na sua carreira? Eu sou pré-candidato a deputado federal. Então, eu tenho 2 mandatos. Foi um privilégio inacreditável estar representando o povo brasileiro. Está gostando da experiência? Excelente. Eu acho que isso satisfaz eu diria que eu entrei na política tarde, entrei com quase 50 anos de idade, então eu já tinha uma vida pregressa desvinculada da política. Isso me dá uma liberdade como político que poucos políticos têm. E é isso que eu digo que é um privilégio, tá? Está numa situação em que eu não dependo da política, mas eu consigo traçar aqui quais são os problemas, como é que resolve, de uma maneira clara e objetiva e factual, né? E efetiva. E isso poucos políticos conseguem. Então, eu fico gratificado pelo mandato, porque me deu essa oportunidade de realizar essa satisfação de poder ver o problema e traçar as soluções. Se as soluções serão adotadas ou não, aí é questão de uma comunhão maior de vários deputados, do todo o movimento político, da opinião pública como um todo. Mas, ao menos, eu tenho uma satisfação de ver, como cientista político que eu também era no passado, né? Formei em ciência política há 30, 40 anos, quase 40 anos atrás. Então, eu diagnostiquei os problemas antes de entrar na política e depois que eu entrei na política, eu validei praticamente tudo e fui além, né? Em termos de consciência. Então, como deputado, eu consegui ver tudo isso. Então, sou muito grato. Se houver um convite para a vice-presidência do Flávio Bolsonaro, certamente eu já mencionei que seria aceito. Eu acho que é uma missão importantíssima que o Flávio vai ter, se ele for eleito, que a gente faz votos que seja. Então, é importante que a gente tenha pessoas que podem ajudar contribuindo, né? O que mais tem quando você alça um voo tão alto quanto esse de ser presidente da República, o que mais tem são interesses pessoais, interesses espúrios, interesses de setor corporativista que vem ali tentar mamar e puxar um pouquinho do poder que ele vai concentrar para o lado deles. E o que é importante agora, nesse momento, é de fato a gente olhar o que seria o melhor para todos e fazer as reformas do que seria melhor para todos. Porque hoje a gente está rasgado por esses interesses individuais e corporativistas, interesses internacionais, estão rasgando o país. Nós não temos efetivamente soberania de nada, nós não temos um país senão na nossa existência aqui como cidadão e a nossa consciência, mas não temos proteção de fronteira, não temos segurança pública interna, não temos segurança individual, capacidade de se defender fisicamente e materialmente também. Então, começa daí a resolução. Aí depois vem a questão das instituições. As instituições que nós temos aí representam a vontade do povo brasileiro, entregam de fato o serviço que o povo brasileiro paga para ter ou não. Então, é isso que eu já cheguei à conclusão que não, né? Então, parece que não. Olha quanta mudança está aí. E eu gostaria de representar isso, sempre representei isso. E eu gostaria de representar isso. Adoraria que o Flávio também representasse isso. Eu acho que ele quer representar isso também. Eu acho que o grupo que ao menos as pessoas com quem eu falei que estão perto ali, são pessoas muito bem intencionadas. Então, o que é necessário ainda é ele ter o apoio da opinião pública para fazer essas grandes mudanças. A opinião pública ainda é muito dividida, porque elas olham de uma maneira muito fisiológica. Né? Fazer, mas você não é o pai, né? Então talvez é o bolsonarista clássico que não é o pai, é o filho. Ok, vamos apoiar, mas não tem aquele entusiasmo que talvez o pai tinha. Mas você fez isso quando você era deputado estadual ou federal. Eu acho que não é por aí que a gente tem que olhar a coisa. A gente tem que olhar o seguinte: qual é o voto que de fato vai tirar o grupo criminoso que está lá do poder? É um voto anti-grupo criminoso. E eu não posso fortalecer bastante essa palavra grupo criminoso, né? Essas palavras, porque é vinculado com narcotráfico, não só com ditadores, mas também com terrorismo internacional. Tem vínculos aí estabelecidos, claros e patentes. Então, é isso que a gente está tirando. Fora a questão de corrupção que, na opinião de todo mundo que está lá, todos os deputados, se não estão assistindo de camarote. Uhum. Uma roubalheira que nunca existiu na história, de novo, do mundo, muito maior que Lava Jato, que Mensalão, Petrolão, muitas vezes maior. Então, a gente está vendo que a gente precisa remover esse poder de lá. É esse o seu voto, de remover esse poder de lá. Então, é por isso que você tem que, na minha opinião, como brasileiro, a gente tem que fazer esse voto de confiança
para a gente poder sair dessa possibilidade, desse cenário horrível de ter mais uma vez esse governo lá. Isso é uma coisa que eu nem quero mentalizar. Mas, então, é por isso que a gente tem que ter essa convergência e podendo ajudar nesse processo, seja como na opinião pública, seja com um plano que eu já delineei de solução temporária do problema brasileiro, que está no Plano Brasil, eu adoraria ajudar. Né? Mas vou ajudar de qualquer forma, seja como ativista, seja como deputado federal, seja como vice-presidente, se for nomeado, se for convidado. Então, esse é o meu interesse, ajudar o Brasil a sair desse lodo. Vamos nessa, né? É isso aí. Luiz Felipe, muito obrigada. Queria ficar horas aqui conversando, puxar mais assunto, inclusive sobre o Plano Brasil. Tem bastante informação na internet, né? Se o pessoal quiser ler algum resumo ou até a íntegra das ideias, dá para... Aproveita e deixa pra gente aqui quais são os canais, tanto das redes sociais ou algum site, enfim, que o pessoal pode entrar. Você pode entrar no meu website, que é o lpbragancabr.com.br. E lá você pode fazer o download do PDF ou entrar em cada uma das reformas que está no PDF ou até ver a íntegra das reformas. São 15 reformas, vai desde reforma política até reforma cultural, reforma tributária, reforma de previdência. Então, tem muita coisa importante aí. Ou também no Instagram, que é lpbragancabr. Também é a mesma coisa. Só que no Instagram, no Twitter, todos eles têm. Mas o acesso mais fácil é direto no website lpbragancabr.com.br. Excelente. L de Luiz, P de Felipe, que é com PH, Exato. né? Braganca, porque é o Bragança sem o C cedilha. Exato. Então, tá aí para vocês acessarem, buscarem mais informações, entrarem em contato também, enfim, para dar alguma opinião, algum palpite, tirar dúvidas. Que acho que esse canal aberto também é importante, né? De ouvir a população, enfim, Sim. né? Eu gosto muito, por acaso, de vir participar em programas como esse, porque a gente consegue dar um pouquinho, alguns lampejos aí do que está naquele calhamaço todo do plano, né? Então, a gente consegue dar uma resumida aqui e chamar a atenção de mais pessoas. Porque, olha, a gente vai... Você pode não querer agora, mas você vai querer, se por acaso esse governo voltar no ano que vem, vocês vão ter que ler esse Plano Brasil. Se caso o Flávio ser eleito e ele começar a implementar o Plano Brasil, aí eu acho que a gente vai estar falando menos disso, porque vai virar uma realidade, né? Então, acho que, de qualquer maneira, vamos ter que... a minha esperança é que a opinião pública tenha vontade de fazer essas mudanças. É o que a gente viu na Argentina, com o Milei catequizando o argentino nas mudanças necessárias. É o que a gente viu nos Estados Unidos. Os últimos anos, os anos do Biden, eles levantaram essa bola do Trump, porque tudo que o Trump falava que precisava fazer e o que era o governo da esquerda lá nos Estados Unidos, eles validaram, a esquerda lá validou com o governo Biden, que foi um desastre para os Estados Unidos, e por isso que muita gente que votou no Biden acabou votando no Trump, mesmo botando o dedo no nariz, assim, vai votar no Trump. Por quê? Porque ele viu o desastre que era o Biden, mesmo ele sendo uma pessoa de esquerda. Então, a gente tem que apelar por essa consciência, né, de momento político. Eu acho que é isso que vamos precisar exigir do eleitor, mesmo aquele que não queira, porque é Bolsonaro, porque é isso, porque é aquilo. Meus caros, o voto não é esse. O voto não é pelo Bolsonaro. O voto é contra esse grupo criminoso de Brasília. É isso que a gente precisamos tirar eles de lá. E precisamos votar naquilo que, de fato, vai dar a chance da gente ter um governo diferente. Para a gente começar a dialogar de uma maneira muito mais madura, muito mais aberta. Isso não existe no momento, tá? Vamos tentar fazer isso esse ano. É isso, muito obrigada novamente. Foi um prazer ter você aqui. Obrigado, agradeço. Vamos ver se a gente tem uma oportunidade de conversar mais em uma próxima, porque tem muito assunto, né? Isso aí. Parabéns pelo trabalho. Obrigado. E obrigada pela presença. Obrigado. Para vocês que acompanharam a gente, deixe seu like, se inscreva no canal e ative as notificações para não perder os outros conteúdos tão bacanas quanto esse que a gente vai colocando aqui no canal. Encaminhe o link para quem você acha que pode se interessar pelo conteúdo e até a próxima.